Glória a Deus. It took a while for me to remember that I'd been here. Demorou pouco para me lembrar que eu estive aqui. I remember meeting the pastor here. Eu me lembro de ter encontrado o pastor I aqui. don't believe I met him before we got here. Eu creio que eu encontrei aqui, não antes do culto, The last time. na última vez. But God's good. Mas Deus é bom. Good to be back with you. E é muito bom voltar aqui. How many of you remember me? Quantos se lembram de mim? Amém. 3 or 4. Amém. Praise God. Glória a Deus. Yeah, we serve a good God. Nós servimos um bom Deus. And that's all I'm here for, is to glorify E Him. estou aqui para glorificar o seu nome. Okay. And I'll pray for you. E eu vou orar por vocês. That's what I do. É isso que eu faço. And you know, I was talking with Luca the other Eu day, estava falando com o Luca um outro dia. and he was talking about a preacher that was saying E ele estava falando sobre um pregador que estava falando that the Spirit of the Lord is over Brazil. que o Espírito do Senhor está sobre o Brasil. And I said, you know that. Eu disse, eu sei disso. But I thought, well, maybe I need to begin to tell the people Mas that. eu pensei, talvez eu precise começar a dizer às pessoas, a contar para as pessoas isso. But you all know that, Mas don't you? vocês já sabem disso, não é? The Spirit of the Lord here. The Spirit of the Lord is blessing O Brazil. Espírito do Senhor está soprando no Brasil, está abençoando o Brasil. Because you're hungry for God. Porque vocês têm fome de Deus. You want God to work in your life. Vocês querem que Deus trabalhe em suas vidas. And God loves people like E that. Deus ama pessoas assim. That's the kind of people that God can work with. Esse é o tipo de Deus que Deus, é o tipo de pessoas que Deus trabalha. And that's the kind of people that God will work E with. esse é o tipo de pessoas que Deus vai trabalhar. And so He's working here. Então Ele está trabalhando aqui, In Brazil aqui no today. Brasil, hoje, Abundantly. abundantemente. He's touching Ele lives. está tocando vidas. Ele He's changing está lives. transformando He's vidas. making a difference in Ele your está life. fazendo uma diferença nessas vidas. He's an awesome Ele é God. um Deus maravilhoso. And He loves us. E Ele nos ama. And that's wonderful. E isso é maravilhoso. Amen. I believe I've been to Brazil 6 Eu times. creio que eu já estive aqui no Brasil 6 vezes. It may have been 7, I don't know. Talvez 7, não sei, eu me confundo às vezes. I lose track. But every time I came to Mas Brazil, todas as vezes que eu vim ao Brasil, God has blessed. Deus tem abençoado. And God has healed. E Deus tem curado pessoas. He's a miracle working Ele é um God. Deus de milagres. And you know what He asks? E sabe o que Ele pede? He just asks that we believe. Ele pede que nós creiamos nele. You see, we all have a part to do. Vê, todos nós temos uma parte a fazer. My part A minha parte is I come é here vir aqui, and I present the Word of God. apresentar a palavra de Deus, I try to elevate your faith tentar ajudar na tua fé, to the place that God can work in your até life. o ponto onde Deus possa trabalhar na tua vida. And your job E o teu trabalho is only to é believe. crer somente. Only believe. That's what Crer somente, é o que Jesus He disse. said, only Ele disse, believe, creia somente. and you will see the glory E of você God. verá a glória de Deus. Okay? And I guarantee you, E eu garanto para você, I'm going to do my eu part. vou fazer a minha parte. I'm going to minister God's Eu vou Word. ministrar a palavra de Deus. I'm going to pray for anybody who Eu vou wants prayer. orar por todos aqueles que querem oração. And you do your Então part. você faça a sua parte. You believe, Você creia. and I guarantee E eu you, garanto God will do His que part. Deus fará a parte dele. And His part E a sua parte is to meet your é needs, suprir a sua necessidade. whatever it is. Qualquer que seja. Isn't He an awesome? Ele não é maravilhoso. He's a fantastic Ele é God. fantástico. And we think we have to convince E Him às vezes nós pensamos que nós temos que convencer a Ele to do something para for us. fazer alguma coisa por nós. When He's wanting to do for us more Quando Ele quer fazer por nós mais than we want do Him que to. nós queremos que Ele faça. You know that? Você sabia disso? Because He loves us. Porque Ele nos ama. He's an awesome Ele é um God. Deus maravilhoso. I have no idea what I shared the last time Eu I não was tenho here. ideia da última vez que eu preguei aqui, o que eu preguei. But I'd like to always share in the book of Mark Mas eu gosto de falar ali no livro de Marcos about a man named Jairus. sobre um homem chamado Jairo. You can find Jairus in the 6th chapter of the book of Mark. Está no capítulo 5 de Marcos. Okay? Now Jairus, E Jairo, how many of you remember Jairus? quantos se lembram de Jairo? Nobody? Alguém se lembra? One man. One man, one Pessoas se lady. lembram. Okay. Jairus was a leader of the synagogue. Jairo era um dos principais da sinagoga. He was the ruler of the synagogue. Ele era um dos principais da sinagoga. Okay?
In verse 21 we find, E no versículo 21 do capítulo 5 nós vemos, now when Jesus had crossed over again by boat to the other diz side, assim: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, a great multitude gathered to him, ajuntou-se a ele uma grande multidão, and he was by the sea. enquanto ele estava junto ao mar. And behold, one of the rulers of the synagogue Então chegou came, um dos principais da sinagoga, Jairus by por name. nome Jairo, And when he saw him, he fell at his o feet, qual vendo prostrou-se aos seus pés and he begged him e earnestly, rogava-lhe saying, muito: my little daughter lies at the point of death. minha filha está à morte, Come and lay your hands on her, rogo-te que venhas that she may be e healed, lhe ponhas as mãos, and she will live. para que ela sare e viva. I don't know everything that Jairus Eu knew. não sei tudo que Jairo sabia. Was Jairus there when Jesus raised the Eu não dead? sei se Jairo estava ali quando Jesus ressuscitou os mortos. Was Jairus there when he fed the Se ele thousand? estava ali quando Jesus alimentou os milhares. I don't know. Eu não sei. But I do know Mas o que eu sei that Jairus é knew que Jairo sabia. if Jesus simply touched her, Se his daughter, Jesus simplesmente tocasse em sua filha, she would live. ela viveria. And that's something we call E isso é alguma coisa que nós chamamos faith. de fé. Faith. Fé. Faith is what moves God. A fé é o que move a Deus. Okay? Your faith will move A God. tua fé moverá a Deus. Abraham, Abraão, the Word of God a says, palavra de Deus nos diz, was considered or counted as a foi righteous man. considerado homem justo. How? Como? Because he fasted so much? Porque ele Because he read the Bible Ele so much? jejuava muito, porque Because ele he lia prayed muito, so porque ele much? orava muito. No. Não. Why? Por quê? Because he believed Porque ele God. cria em Deus. And if we believe E God, se você crer em Deus, God will consider us righteous Deus nos before him. considerará um homem He justo will. diante dele. He will. Se nós crermos nisso. Absolutely. Com certeza. And so when Jairus came to Jesus, Então quando Jairo veio até Jesus, Jesus said, yes, Jesus disse sim, let's go to your house. vamos até a sua casa. So they're on the way to Jairus' home. Então ali estavam eles indo até a casa de Jairo. And wherever Jesus E went, onde quer que Jesus fosse, multitudes followed. uma multidão seguia. Because he was a miracle Porque ele era worker. um homem de milagre. You want to be around the As man pessoas queriam estar perto daquele who homem. raised the O dead, homem que ressuscitava mortos, who healed the que sick, curava who enfermos, fed que thousands, alimentava milhares, just a few loaves com poucos and a pães few e fishes. poucos peixes. You want to be around a man Você like queria estar that. perto de um homem assim. And this day was no E esse exception. homem, nesse dia, não foi diferente. They were following him. Tinha uma multidão ao seu redor. But this day, Mas naquele dia, there was one thing different. aconteceu uma coisa diferente naquele dia. In that E crowd, naquela multidão, there was a lady existia uma mulher who had an affliction que tinha uma aflição. for dulce años. Ela já tinha uma doença por 12 years. She heard about Jesus. Ela ouviu falar de She Jesus. heard Jesus was coming by her E ela neighborhood. ouviu falar que Jesus estava passando pela sua cidade. And she said in her heart, E ela disse em seu coração: I heard of him. eu ouvi falar dele. He's a miracle Ele worker. é um homem de milagres. If I just touch the hem of his garment, Simplesmente tocar as suas vestes, I will be eu healed. serei curado. And we call that Isso nós chamamos faith. fé. Faith. Fé. Let's read about it. Vamos ler sobre ela. Okay? So Jesus went with him, Vamos. 24. A partir do versículo 24. And great multitudes followed him Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, and thronged him. oprimindo. Now a certain woman had flow of blood for 12 Certa years, mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia and had suffered many things from many e physicians. que havia padecido muito a mão de vários médicos, She had spent all that she had gastando tudo que tinha, and was no better, sem contudo but rather grew melhorar. worse. Pelo contrário, só piorava. Okay? She spent all she had. Ela já tinha gastado tudo. If she spent all she Se had, ela gastou tudo, how much did she have left? quer dizer, quanto que ela tem ainda? Nada. She spent it all. Ela gastou tudo. And when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. For she said, Dizia ela: if only I may touch his se não clothes, somente tocar nas suas vestes, I shall be made well. sararei. So she pushed the Então crowd. ela passou pela multidão. She got close Ela enough chegou perto bastante She dele, stuck out her hand. esticou seu braço and she touched e it. tocou em Jesus. And she was E healed ela foi curada. instantly. Her life was Sua forever vida foi changed. mudada para sempre. And Jesus E said, Jesus disse: who touched me? quem me tocou? Let's read. Vamos ler. And
Immediately, the flow of her fountain of her blood was dried up, Imediatamente se lhe estancou a hemorragia and she felt in her body that she was e healed. sentiu no seu corpo estar curado. And Jesus, immediately, Jesus, knowing himself conhecendo-se that power had gone out of que de him, si mesmo saíra poder, turned around the crowd voltou-se para a multidão and said, "Who e touched me?" perguntou: quem tocou nas minhas vestes? But the disciples said, Responderam-lhe os discípulos. the disciples said, "You see the multitude thronging you, Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta and you say, Who touched my e dizes: clothes? quem me tocou? They're all around you, Lord. Estão ao seu redor, Senhor. They're bumping up against you. They're pushing you. Tem They're uma shoving multidão you. te They're empurrando, te touching you." comprimindo, te tocando. But Jesus said, Mas Jesus disse: "Somebody touched me. alguém me tocou. Who touched me?" Alguém me You tocou. see, Você vê, that woman touched you aquela mulher o tocou differently than de anybody uma else. maneira touched you. diferente daqueles outros, que aqueles outros tinham tocado em Jesus. I said, many people were touching you, E muitas pessoas estavam tocando ali. but she touched him by faith. Mas ela o tocou pela fé. Pela fé. And that's where the secret lies. E é aí que está o segredo. If we touch Jesus by Se faith, nós tocarmos em Jesus pela we fé, get what we want. nós recebemos o que queremos. Now consider this. Preste atenção. Jesus didn't even know Jesus nem mesmo sabia that woman que aquela mulher was in the crowd. estava na multidão. He didn't know anything. Ele não sabia sobre ela. It was a mystery Era um mistério when she touched him. quando ela o tocou. He felt the healing go out of his Ele body. sentiu a cura sair do seu corpo. And he said, E ele disse: "Who touched me?" quem me tocou? Looked around for Ele me. olhou para os lados Who procurando it was. para ver quem era. Now you think about that. Agora pense nisso. We don't have to convince God to do anything. Nós não temos que convencer a Deus para fazer alguma coisa. When she believed Quando ela creu that if she touched que Jesus, se ela tocasse em she Jesus, would get what she ela wanted. receberia o que ela queria. And even though Jesus Mesmo que Jesus didn't know she não was, soubesse que ela estava ali. he didn't even know Ele nem mesmo who sabia had touched quem him. tinha tocado nele. But the power of Mas God o poder de Deus went out saiu and dele. did what she Ele wanted fez to o que ela do. queria. So does that say we must convince God? No. Então nós não temos que convencer Deus. If we believe Se God, nós cremos em Deus, it will happen. acontecerá. Just believe. Creia somente. Just believe. Creia somente. He turned in the crowd Então ele olhou para a multidão and he saw her. e ele a viu ali. She was cowering away. E ela estava se escondendo. And he said, "Daughter, Então ele disse: filha, your faith a tua fé has made you." te salvou. Your faith. A tua fé. Now he could have said, Agora ele podia ter dito: "I wasn't even aware you were in the eu crowd. nem mesmo sabia que você estava aqui. I didn't know it was you that Eu não touched me." sabia que foi você que me tocou. But you were healed Mas você foi curado by your faith. pela tua fé. Amém? Does that teach you something? Será que isso nos ensina alguma coisa? Just believe. Creia somente. Just believe. Creia somente. I do not have to convince Você não tem que you convencer ninguém to do anything. para fazer alguma coisa. If we believe, Se nós cremos, God has already made it established Deus já estabeleceu. that if we Se believe, nós cremos, that healing's coming out a cura chegará. simply by our belief. Simplesmente pela nossa fé. I think that is awesome. Eu acho isso incrível. It's absolutely É awesome. incrível. He's a great Ele é God. um grande Deus. He's a great Um God. And grande at that Deus. time, Então, mais ou menos naquela mesma hora, somebody come running up from the house alguém veio correndo da casa de Jairo. and they said, E eles disseram: "Don't trouble the master não atormente o mestre. anymore. Não atormente mais o mestre. Your daughter A tua filha is dead." já está morta. Acabou. Nothing more. Não pode fazer mais It's nada. done. Já era. Don't trouble him. Não atormente mais ele. It's over. Acabou. But as soon as Jesus heard that, Mas quando Jesus ouviu he isso, said to Jairus, ele disse a Jairo: "Do not be afraid. não temas. Do not fear. Não temas. Only believe." Creia somente. Amém? Then Jesus went on down the Então horizontal Jesus foi até a casa de Jairo and raised his daughter e from the dead. ressuscitou a sua filha. Okay? You remember where Jesus went to the tomb of Lazarus? Você se lembra quando Jesus foi até a tumba de Lázaro? Can't believe I didn't write that down. Well, it's in there. Take my word for it, okay? It's in the New Testament. Ali está, quando Jesus foi até a casa de Jairo. You believe that? Você crê nisso? Lazarus
had gotten sick. Jairo estava doente, Lázaro estava doente. And Mary and Martha sent word to E Jesus. Marta e Maria mandaram os homens até Jesus. Jesus was in a faraway E city. Jesus estava numa cidade distante. When he heard the news, Quando ele ouviu essas notícias. he didn't come. Então ele não foi. He delayed his Ele coming demorou para ir. for a purpose. Com propósito. So Lazarus would die Para que Lázaro morresse before he came. antes dele chegar. This was all for the glory of God. Isso foi para a glória de Deus. Because Jesus knew Porque Jesus sabia that he was going to raise him from que the ele dead. ressuscitaria dos mortos. So he waited Então ele esperou until he died. até que Lázaro morreu. Then Jesus went. Então Jesus foi. And they told him, he said, Lord, had you been E here, disseram, Senhor, se o Senhor estivesse he aqui, wouldn't have ele died. não morreria. Jesus knew that. Ele sabia disso. So to make the story short, the story Então, para short, encurtar um pouco a história, talk, brother. Really, he talks many. Anyway, he said, então ele disse, where have you laid him? aonde ele está? They took him to the tomb. Então o levaram até o sepulcro. And Jesus said, E Jesus disse, roll the stone away. tire a pedra do caminho. And Martha said, E Marta disse, but Lord, mas Senhor, he's been dead. ele já está morto por 4 dias. He will be rotting. Imagina o cheiro. There will be a stench. Imagina que horror. And Jesus said, Então Jesus disse, Marta. Marta, did I not tell you não foi eu quem disse that you would que see você veria the glory of a God? glória de Deus If you would se você only believe. cresce somente. That's it. É Only isso, believe. creia somente. That's what it takes. É isso que precisa ser necessário. Creia somente. And whatever you need to do to believe, do it. Qualquer coisa que você precisa fazer para crer, faça. But just believe. Mas creia. Only believe. Creia somente. Only believe. Creia And somente. you will see. E você verá a glória de Deus. I've seen God open Eu tenho visto Deus a man's eye that was blind. abrir o olho do cego In Boca de Acre. lá na boca do Acre, no Acre. Okay. The other night, Duas noites atrás, we had an elderly sister tinha uma mulher ali who had hearing aids que ela já tinha os aparelhos nos ouvidos, in both ears. nos 2 ouvidos, And she was wearing glasses. e ela usava óculos. She came up to me praying. Então ela veio para que eu orasse por ela. She took the hearing aids out of her. Ela tirou aqueles aparelhos do ouvido, ela tirou os óculos. We prayed. Nós oramos por ela She could hear us e ela podia nos ouvir, totalmente falar. Ela podia nos ver without her glasses. sem o óculos. Did she read the Bible or not? She's the one who read the Bible. Yeah, she understood the Bible. She saw the message. She could read the Bible. Ela podia ler a Bíblia. That's what God does. É o que Deus faz. He is a miracle Ele é worker. um Deus de And if we milagres. will only E se believe, nós cremos we somente, will see the glory nós of God. veremos a glória de Deus. You see, because Jesus no respect of Porque person. Jesus não diferencia as pessoas. That's what he told Martha. É isso que ele disse a Marta. And that's what he's telling you, É o bro. que ele está dizendo a você, irmão. É você, irmã. And you, É pastor. você, pastor. He's telling us all Ele that. está dizendo a nós. If we will only Se believe, nós cremos we will somente, see the glory of nós God. veremos a glória de Deus. You see, I'm no miracle worker. Eu não sou um cara que faz I milagres. can't work Eu miracles. não posso fazer milagres. I can't. Eu não posso. Jesus Christ Mas is a miracle. Jesus é quem faz. He's the one that works Ele miracles. é aquele que faz milagres. E ele faz. But you know what? Mas sabe de uma coisa? His anointing A sua unção is upon my life. está sobre a minha vida. That's not because I'm some great man of God. Isso não é porque eu sou um grande homem de It's Deus, just a gift He's given me. mas é porque isso Ele me deu. He has placed His anointing upon my Ele life. colocou essa unção sobre a minha vida. But you see, Mas veja, it's not sufficient não é suficiente that I believe that. que eu creia nisso. It's sufficient É that suficiente you se believe that. você crer nisso. Amen. Amém? Because Porque Jesus, Jesus, you remember when você Jesus, se lembra quando Jesus, it's in the 6th chapter of Mark, creio que está no when Jesus went to his own homeland, 6º capítulo de Marcos, remember what happened? quando Jesus foi à sua terra natal, The 6th chapter of the book of Mark. está no capítulo 6 de Marcos. Then he went from there and came to his own country, and his disciples followed him. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos o seguiam. And when the Sabbath came, Chegando no sábado, he began to teach in the synagogue. começou a ensinar na sinagoga. And many hearing him were astonished, Muitos ouvindo, admirados,
saying, where did this man get these things? dizendo de onde ele vem essas coisas. And what wisdom is this which he's given him? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? And which his mighty works are performed in his hand? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Is this not Não é este the o carpenter, carpinteiro, the son of Mary, filho de Maria, the brother of James, irmão de Tiago, Jose, José, Judas, Judas, and Simon? e Simão? And are not his sisters here with Não us? estão aqui conosco as suas irmãs? So they were offended at him. Escandalizaram-se por causa They dele. were offended at Eles se him. escandalizaram. But Jesus said to them, Jesus, porém, lhes a disse: prophet is not without o honor profeta não tem honra except in his own country, na sua terra, among his own relatives, entre os seus parentes in his own e house. na sua casa. Now he could not do Ele não pôde fazer mighty works. ali obras maravilhosas. He could not do mighty Ele não works. pôde fazer obras Hey, maravilhosas. this was the Son of Ele God. era o Filho de Deus. The Holy Spirit was in him was beyond O measure. Espírito Santo estava nele No measure. de uma maneira Totally. assim. The God Deus that spoke this world que into criou o existence mundo, que criou was there. estava ali. And he could not Ele não pôde do mighty works fazer obras maravilhosas because they would not porque as believe. pessoas não criam. They said, we know you. Eles diziam: nós te We conhecemos. know your Nós daddy. sabemos, conhecemos seu We pai, know your mama. conhecemos a sua mãe, We know your brothers conhecemos seus and your irmãos, sisters. suas irmãs. And they were offended at Então eles se him. escandalizaram. Do not be offended Não se at escandalize the anointing of com a God. unção de Deus. Let the anointing of God work Deixa a in unção your de life. Deus trabalhar na tua vida. E Deus sabe Whatever you need for o que você precisa que seja You feito. just need to believe. Nós precisamos crer somente It's isso aí. simple. É simples. It's simple. É simples. Just Creia somente and let God work. e deixe Deus fazer. Now, I'm not making myself up to be somebody. Eu não estou querendo dizer que eu sou alguém. I'm nothing. Eu não sou nada. I'm the least of the Eu least. sou o pior dos piores. O último. And when I see God E quando eu heal, vejo Deus curando, when I pray for quando people, eu oro pelas that pessoas, just absolutely thrills me. isso me deixa It admirado, astonishes me me. deixa muito And admirado. I say, who am Eu digo: quem sou eu? I? That God would allow Que me Deus me permitiu to see Him ver Ele heal and curando bless. e abençoando o seu povo. It's awesome. É incrível. He's an É awesome incrível. God. He's Ele awesome. é incrível. He's awesome. Ele é incrível. It's all about Him. É tudo através And you dele. know, and we don't have to be in a certain mood. E nós não temos que se sentir de uma certa maneira para Deus You know, trabalhar. sometimes I come to services Às vezes eu venho aos cultos and I'm tired. e eu estou I mean, cansado. sometimes I have a pretty rough Às schedule. vezes nós pregamos muito, We may have traveled many, many miles. viajamos muitas Yeah, I'm horas. tired. Eu estou cansado. And I'd rather go to E bed. eu preferi estar na cama. And I don't really feel Às into vezes it. eu não me sinto muito bem. But you know what? Mas sabe de uma coisa? God bless us. Deus nos abençoa. God heals. Deus cura. After I come to the service, Às vezes eu venho até o I culto feel on e eu fire. estou me sentindo em My chamas. God's really going to move. Sentindo que Deus vai trabalhar. And He does. E Ele trabalha. But I discovered Então eu descobri it's not about que não é tanto sobre Ele. Não depende de mim, é sobre Ele. It's all about É Him. tudo sobre Ele. So it's when the people believe, Então quando as pessoas creem, then God can work então on Deus you. trabalha nas suas And vidas. God will work E in Deus your life. trabalhará na tua vida. I come to share my testimony, didn't I? Eu vim para compartilhar meu How many of testemunho. you remember my testimony? Quantos se lembram do meu testemunho? I got four. 4, 5. Compartilhou sua parte do testemunho. Just a part of it. Oh, you don't want to do the what? No, you told them only a part of your testimony. What part? Qual parte? What part? Do acidente com o meu irmão que estava morando em casa. Da prisão, ele falou? Eu told you. É, Oh. Did you want me to tell it again? Posso contar de novo? yeah, go ahead. Praise the Lord. That's why I come. See, I called upon the Lord in the day of trouble, Eu invoquei o Senhor no dia da angústia. and He delivered. E Ele me libertou. Then He said, Então Ele disse I would glorify que eu glorificaria o seu nome. Him. And so that's what I E do. é por isso que eu That's what I'm faço. doing É here isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. He's just an awesome God.
Ele é um Deus maravilhoso. I'm all praise for what He's Eu done. quero glorificar a Ele por Ele que Ele fez a minha Back vida. right now, I'm on a round the world E tour. eu tenho agora, estou numa viagem que eu viajei todo ao redor do mundo. I left the United States March the Eu 3rd. saí dos Estados Unidos no dia 3 de março I flew from there to China. e eu viajei de lá para a China. From China to Fui da Australia. China para a Austrália, Australia to da Singapore. Austrália para Singapura, Singapore to da Africa. Singapura para a África, Africa to e de Europe. sim da África para o Brasil. And I will get back to the United States, E agora eu vou voltar para os Estados Unidos, where I left, da onde eu saí, at the end of July, I believe. no final de julho, eu creio. Do that for the glory of God. Isso é para a glória de Deus. I didn't go around the world because I wanted to go around. Eu não fui ao redor do mundo porque eu quero ir ao redor do mundo. I'm going around the world for Eu estou viajando ao redor do mundo para glorificar a Deus. And that's what I'm going to do. Okay. And, well, anyway, I had a car wreck one day. Uma vez eu tive um acidente de carro, My car crossed the center line of the o meu highway carro cruzou a estrada and it struck another car head e on, ele bateu num outro carro going in the que opposite vinha na direction. outra direção. The impact threw me through the Então eu windshield of fui the car. jogado pela janela do carro na batida. I have an indentation here in my head. Eu ainda tenho a cicatriz aqui na minha cabeça. And they say I Onde estourou meu crânio. landed in the middle of the E highway as pessoas dizem que eu fui jogado no meio da estrada and flopped around like a chicken with its e head eu tremia de um lado para o outro for a couple of por moments. alguns momentos, Then I laid still. até que eu parei. They came and they checked me for Então vieram, chegaram meu pulso, heartbeat, meu batimento cardíaco, a minha respiração, and none were mas right. não funcionava mais nada. They covered me for Me dead. cobriram morto. In fact, they called the E já undertaker. chamaram o funeral The undertaker came to the e hearse eles vieram com pressa and picked up my para remains. pegar o que sobrou de mim. They announced already on Então television anunciaram no rádio e na TV that I died that morning in que the eu car. morri naquele acidente de carro. They sent me into my home Mandaram homens até a minha casa to tell my wife I would not be coming home that para day dizer à minha mulher que eu não voltaria para casa naquele dia or any other day e que eu nunca mais voltaria, because I was porque dead. eu estava morto. My brother Jesse, Mas o meu irmão Jesse, when he heard this, quando ele ouviu essa Jesse was notícia, the oldest in the ele family. era o mais velho da família. There were 7 of them. Nós éramos 7 irmãos. He was the oldest. Ele era o mais I was the velho e baby. eu o mais novo. And he loved E me. ele me amava muito. And when he heard this, Então quando ele ouviu essa notícia, he stuck out his ele hand esticou o seu braço and touched e Jesus tocou em Jesus. by faith, Pela fé, just like this assim lady como did. aquela mulher fez. Touched Jesus. With this simple prayer, Com essa simples oração, he prayed, Lord Jesus, ele disse: Senhor Jesus, don't let Satan não deixe Satanás take my baby brother. roubar a vida do meu irmão mais novo. And when he prayed that prayer, Então quando ele fez essa even oração, though my remains were with the undertaker, mesmo que o meu já estivesse com os homens do funeral, he discovered the remains were no longer aqueles remains, homens descobriram que eu já não era mais um resto de alguém, but they were that mas que eu alive. era um homem vivo. And he took me Então on. me levaram para o hospital. God is an awesome Deus God. é um Deus maravilhoso. He will honor your faith. Ele honrará a tua No fé. matter what, Não interessa. he will honor your Ele faith. honrará a tua fé. The undertaker, when he discovered I wasn't dead anymore, Então quando os homens descobriram que eu já não estava morto, he took me to the hospital. eles me levaram para o hospital. In the hospital, I was in a No coma. hospital eu estava em coma. They called my family. Eles chamaram a minha família They said, we don't know if he come out of the coma or e eles not. disseram: ó, nós não sabemos se ele retornará do coma ou não. We know he has brain O que nós cancer. sabemos é que ele tem um problema cerebral. If he comes out of the Se coma, ele retornar do coma, he may be a vegetable. ele talvez seja um vegetal. We don't know. Passe toda a sua vida assim. Just have Nós não to sabemos, temos que wait. esperar para ver. My brother Jesse Mas o meu irmão Jesse, did one way. ele não queria esperar para He ver. spoke of faith. Então ele falou pela fé. He said Ele tonight, disse: nessa noite, when it's time for Ernest to go to quando work, chegar a hora dele ir para o trabalho, ele vai acordar. Amém. I didn't hear him say that. Eu não ouvi ele falando. They couldn't wake me up. Ele They não conseguia tried all acordar, day. eles tentaram o dia inteiro. And I wouldn't wake E eu up. não acordava. Then I coma. Eu estava em coma. Yeah. Mas That mesmo time, assim, naquela hora, at that time, naquela hora, God's alarm clock o despertador de Deus went off in my head, tocou na minha cabeça and I woke up. e eu acordei. God will honor your faith. Deus honrará a sua fé. God will honor your words spoken. Deus honrará as suas palavras. Because you know, when we speak by faith, Porque quando nós falamos pela fé, we're acting just like our God. nós estamos agindo assim como nosso Pai Celestial. Because as you look up and you see all those Porque assim, stars, quando você olhar essas estrelas do céu, os planetas, one day, um dia God spoke Deus falou by faith, pela fé and those e appeared. elas foram criadas. There they were. Ali está. Spoken by faith,
Palavras faladas pela fé. Fale pela fé. Tonight, Nessa noite, whatever you want o que God to você